Hoje já é o dia 35 do jejum de 40 dias e hoje eu vou falar sobre a importância de manter o propósito do jejum. Por que você manter o propósito do começo ao fim, do jeito que você orou no começo, entregou ali o propósito do jejum e mantém ele firme até o fim. Se for de 5 horas, 10 horas, 20 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias. Tem gente que acha que jejum é só um dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias ou 40 dias, mas é muito variável, cada um com a sua situação, com a sua saúde. O importante é você manter ali o ritual do jejum, a oração, a leitura da palavra, a presença do Espírito Santo, se manter conectado com o alto durante esse período do jejum, estar buscando e se abstendo das coisas do mundo, não somente de alimentos, mas também de redes sociais, de TV, ou de notícias, ou até de programas que não seriam legais você participar, né? Então tem alguns tipos de programação que, se você sente que não é da vontade de Deus que você participe, você explica e fala: eu estou fazendo o jejum, eu prefiro ficar em casa, prefiro ficar lendo e estudando e me santificando por causa do propósito. Então, como eu estou nesse propósito desse jejum, eu me mantenho às vezes por fora de algumas coisas, porque não convém, né? Hoje é o dia 35, né, do jejum. Dia 35 do jejum de 40 dias, eu falei acho que eu não lembro o que eu falei. O jejum não é apenas deixar de comer, mas é alimentar a alma com a presença de Deus. Quando você começa no jejum, você entra com uma aliança espiritual com Deus. Um tempo de santificação e foco em Deus. Mas tão importante quanto começar é permanecer com o mesmo propósito do começo até o fim, né? Se for 3 dias, você começa o jejum, ora ali, coloca na mão do Senhor, e quando terminar os 3 dias, você ora de novo, entregando o jejum. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, e sim a teu Pai que está no secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o jejum é entre a pessoa e Deus. Então, nem sempre, dependendo do propósito, você fala: eu não vou falar. Então, eu evito falar. Quase ninguém da minha família, do meu convívio, sabe do meu jejum. Praticamente ninguém, porque eu acredito que não é necessário, que é completamente desnecessário. Eu apenas estou falando desse jejum aqui nesse canal, porque ele é um canal justamente para incentivo ao jejum e à oração e à entrega total. Então, vocês vão vendo a evolução espiritual no meu viver, no meu falar, no meu agir, como está sendo a evolução desse jejum, né? O propósito é o coração do jejum. Sem um propósito, o jejum se torna apenas uma dieta. Então, o propósito do meu jejum é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que um ímpio. Então, alguém que não conhece a Deus, um descrente, é melhor do que uma pessoa que não cuida da sua parentela, que não cuida do seu cônjuge e dos seus filhos, que são ali a família principal, o núcleo principal. Mas existem os pais, existem outros familiares que podem entrar nesse núcleo familiar. Então, o propósito está bem determinado. O meio do jejum é a fase mais atacada. Então, do começo ao fim, o meio ali, esses dias todos é onde existe mais ataques do inimigo. O inimigo vai te atacar, querer te distrair, fazer você cansar, provocar dúvidas se é necessário tudo isso, desânimo, medo de que a saúde pode ser afetada. Por isso é preciso vigiar, orar e resistir até o final. Então, o objetivo final é a salvação da minha casa, da minha família.
crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. O final do jejum é a colheita. Então, quando eu terminar o meu jejum, então eu estarei entregando ele. Então, é já a colheita do jejum. Muitos perdem a bênção porque desistem um pouco antes de Deus agir. O último dia carrega o peso da vitória. É o selo da obediência. Então, se permanecer firme até no último dia, é básico, é importantíssimo. Então, você começa, faz todo e termina bem, né? E claro, se você tiver falhas no meio do caminho, você está justamente na presença do Senhor para pedir perdão por cada falha. Eu comi, eu esqueci, eu acabei me distraindo. Você pede perdão imediatamente, assim que a tua consciência te acusar. Não deveria, você pede perdão. Isso aconteceu e está acontecendo bastante durante esses dias. Então, a vigilância, especialmente nesses últimos 10 dias, tem que ser redobrada, porque o inimigo ele é sagaz, ele ataca mesmo. Sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o último dia carrega o peso da vitória. Deus não responde o esforço, ele responde a constância. Então, não é se eu faço muita força de uma vez. Não, ele quer que eu seja constante em fazer força. A força espiritual não está em jejuar muito, mas em jejuar com propósito e perseverança. Então, realmente, você faça o jejum o mais curto que possível, mas faça com perseverança, com foco, com unção, tá? Eu nunca entrei numa barca tão longa igual essa, com tanta abstinência quanto esse, e posso te dizer, é para poucos. A força espiritual não está em jejuar muito, mas com propósito e perseverança. Quando você mantém esse foco, o céu honra a sua fidelidade e transforma o seu jejum em um testemunho. Conclusão: mantenha firme esse propósito até o fim. O mesmo Deus que te deu força para começar, ele te sustentará até terminar. E quando o jejum terminar, algo novo começará dentro de você. Uma vitória invisível e depois visível aos olhos de Deus. Então, o invisível aqui dentro ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando e muito para trazer milagres. Manter a fidelidade até o fim do jejum é onde está a vitória, e a vitória é selada. Muitos começam um jejum cheio de entusiasmo, mas poucos o terminam cheios do Espírito. Então, a meta é começar com entusiasmo e terminar cheio do Espírito. O Espírito Santo é o selo da aceitação desse jejum. E a diferença entre um e outro está em permanecer fiel no propósito original. Do começo ao fim, se manter fiel nesse propósito. O jejum é um chamado de Deus para ter intimidade com Ele. É um momento em que o céu observa não apenas o que deixamos de comer, mas o quanto deixamos de nós mesmos, abrimos mão do nosso egoísmo. É a renúncia, é o altar, é a entrega. Por isso, o propósito precisa ser guardado como um tesouro. Não pode ser trocado por distrações, por emoções passageiras ou a pressa de ver o resultado. Cumpre os teus votos ao Senhor teu Deus. Salmo 76, 11. Então, a importância de cumprir o voto. Você abriu o jejum com o voto do propósito e tem que terminar, porque é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Quando você começa o jejum, Deus leva a sério o que você prometeu a Ele. Então, o início é um convite, o meio é uma prova e o fim é a recompensa. No começo, o Espírito Santo está te chamando para um íntimo com Deus. No meio, o inimigo tenta te distrair.
mas no fim Deus te exalta no secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,18. O segredo da força espiritual não é apenas começar e permanecer até o último dia, com o mesmo fogo e propósito. O fim do jejum não é o fim da busca, mas o início de uma nova dimensão espiritual. O propósito é o que separa o jejum da religiosidade. Um jejum sem propósito é como uma oração sem fé. Não move nada. Mas quando há um propósito firme, restauração, cura, libertação, santificação, direção divina, o jejum se torna um ato profético que abre os céus e fecha os infernos. Então clamareis e o Senhor vos responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. Por isso, mantenha sempre o foco. Cada dia de jejum é uma semente plantada no mundo espiritual. E cada semente plantada com fé floresce em tempo determinado. A constância do jejum mantém maturidade espiritual. Então, você estar sempre fazendo jejum mantém maturidade espiritual. Quem é fiel até o fim mostra a Deus que está preparado para receber mais. O jejum é uma escola de paciência e de disciplina. Quem desiste no meio do processo interrompe o milagre. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Há bênçãos que só se manifestam no último dia, quando o corpo já está fraco, mas o espírito está mais forte do que nunca. É nesse ponto que Deus sussurra: agora você me pertence por inteiro. O final do jejum é um altar da vitória. Quando o jejum chega ao fim e você se ajoelha para agradecer, algo invisível se rompe. O céu reconhece o seu sacrifício e autoriza a resposta que estava retida. Assim aconteceu com Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10:12-13. Daniel perseverou até o fim e a resposta chegou com poder. O mesmo acontece com você. Cada minuto de fidelidade enfraquece o inimigo e aproxima você do seu milagre. O jejum muda mais do que todas as circunstâncias. Muitas vezes, o propósito do jejum é transformar primeiro o seu coração e depois a situação pela qual você jejua. No final, você descobre que o maior milagre não foi o que Deus fez ao seu redor, mas o que Ele fez dentro de você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Então, o jejum verdadeiro molda o caráter, purifica a intenção e alinha o coração à vontade de Deus. Manter esse propósito até o fim é dizer a Deus: eu não quero apenas milagres, eu quero o Senhor dos milagres. Porque o jejum não é uma troca, é um encontro. E quem permanece até o fim encontra o próprio Deus. E isso é maior do que qualquer resposta. Aleluia, glória a Deus.